Olá pessoal, estou de volta. Sim, de volta com a novela mexicana Meu Amigo Desinformado. Vamos ver, como no primeiro vídeo, as falhas de argumento deste senhor. Vamos ver outro clipe do vídeo dele e comentar. Lembrando que esse vídeo é uma resposta ao canal Teologiando. Aliás, citando o canal, é um canal muito bom mesmo. Se alguém quiser se inscrever, pode se inscrever. O canal é bom, com informações gerais sobre a Bíblia, sobre a história da Bíblia, texto crítico e etc. e tal. Porém, com falhas gravíssimas quando se trata de teologia e doutrinas da Bíblia. Aí é um perigo. Um lembrete. Talvez fique longo esse vídeo, tá certo? E se ficar longo, então você precisa fazer algumas coisas. Levanta, estica as pernas, toma um café. Lembrete, menos 1,51, tá? Dá uma respirada profunda para aguentar o tranco, como diz o gaúcho. Meu pai era gaúcho e eu sou Catarina. Deixa de ser besta. Já pensou errado. Catarina é quem nasce em Santa Catarina, viu? Catarinense. Mas o fato é que eu amo a tradição gaúcha, pois vivi lá uns 15 anos no Rio Grande do Sul, tchê. Mas barbaridade, tchê. O ponto em pauta tem a ver com o Evangelho de João 1:1, em que ele argumenta que as testemunhas de Jeová e sua tradução do Novo Mundo está erradíssima em traduzir ali um Deus com letra minúscula. Por isso ele diz que a TNM é adulterada e somente as versões tradicionais são válidas. Tradicionais, ele quer dizer Vulgata Latina, King James, Jerusalém, as Almeidinhas, ele diz que essas são tradicionais. Vamos ouvir mais um clipe de seu vídeo e depois comentar. Um lembrete. Ele confessou que é trinitarista, ele cria na Trindade. Essa eu não entendi, porque numa mensagem ele disse que não cria na Trindade. Menos mal, agora temos certeza disso. Quer dizer, não sei até quando, né? Vamos ver o clipe dele, então? Vamos ouvir o clipe dele e ver o que ele diz? Deixa eu me ajustar aqui para colocar o clipe. Lá vai. O Verbo estava com Deus, ACF e ARA. Ele estava com Deus, NVI. Ou seja, o problema aqui não é a omissão desse artigo definido grego. Muito pelo contrário. O problema é a adição de um artigo indefinido, inexistente na segunda Nomina Sacra. Isso mesmo, a tradução do Novo Mundo teve a capacidade de acrescentar um artigo que não está presente nos manuscritos, com o intuito de forçar a tradução. O verso claramente diz Theos era o Logos, mas foi traduzido assim, e a palavra era um Deus, tradução do Novo Mundo. E o verbo era Deus, ACF e ARA, e era Deus, NVI. Dr. Daniel Wallace deixa claro que na língua grega não existe artigos indefinidos, isto é, umas, uns, umas. Ou seja, esse acréscimo nem de longe, de costas e no escuro. E o verbo... Viram? Ouviram o que ele disse? Não viram, não. Ouviram o que ele disse? Ouviram do Ipiranga. Bah, deixa pra lá. Bom, veja que o gafanhoto aqui diz assim, ó. O problema não é a omissão do artigo definido, mas da adição de um artigo definido que não existe no grego. Aí eu não sei se eu choro ou se rio nesse momento. Não sei mesmo, estou uma dúvida. Quer dizer, então, gafanhoto, que tirar palavras da Bíblia pode. Tirar um artigo pode. Mas acrescentar um artigo indefinido, uma palavra para dar sentido ao texto, não pode. Não, aí não pode. Que lógica é essa, meu Deus? Que lógica! Mas é assim que funciona a cabeça de um trinitarista, sabia? Porque para o trinitarista, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. 2 são 3, é igual a 3. Plural começa com 3. Gerar não é nascer. Filho não é filho.
Ser é a mesma coisa que estar. Ser igual é ser a mesma pessoa. Primogênito não é o primeiro filho. Unigênito não é o único filho. Princípio não é começo. Sabe de uma coisa? Eu ainda tenho de comprar esse dicionário que os trinitaristas usam. É o chamado Burrélio Trinitarista. Eu juro que ainda vou ter um desse dicionário. Ele é tão interessante. Olha, se alguém daí souber onde eu posso comprar esse dicionário Burrélio, vocês me avisam, tá? Ok, pessoal? Ótimo, vou ficar esperando, tá? Ele diz o seguinte. Ele diz que a TNM teve a capacidade de colocar um artigo indefinido no texto para forçar a tradução. Meu Deus. E ele diz assim, que o segundo Daniel Wallace, no grego não existe artigo indefinido. Ele fala assim de Daniel Wallace como se ele descobrisse a roda. Coisa que com 12 anos eu já sabia. E não precisei estudar tanto, e nem precisei do canudo para saber que no grego não existe artigo indefinido uma, uns, umas. Quer dizer então, meu amigo desinformado, que em qualquer língua colocar um artigo no texto, ao se traduzir, não pode. É isso que eu entendi? Você quer dizer que em qualquer língua colocar um artigo num texto ao se traduzir, para dar entendimento, não pode? Vamos ver um texto bíblico então? Vamos ver na CEF, a CEF, que é a Almeida Corrigida e Fiel. Atos 28:6 diz assim: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam ser ele um Deus. Olha o que eu encontrei aqui, gente. Encontrei um artigo indefinido na CEF. Encontrei na Almedinha um artigo indefinido, Gente, olha o artigo indefinido aqui no texto. Mas não é só nessa Almeidinha, é em todas as Bíblias traduzidas no mundo, tem esse artigo definido Agora eu pergunto, por que se no grego não tem? Por que os eruditos acrescentaram esse artigo aqui e com Deus minúsculo ainda? Foi dar entendimento ao texto. Porque senão Paulo seria taxado como sendo o Deus verdadeiro. Senão as pessoas pensariam que ele era o Deus verdadeiro. Mas eu pergunto, e aí, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Pode isso? A regra é clara, Galvão. Quando é para dar sentido à frase, pode. Aí pode. Bom, não é só nesse texto que todas as versões colocam artigo indefinido. Centenas de outros, mesmo que no original não tenha, o tradutor obrigatoriamente é obrigado a colocar um artigo indefinido para dar sentido ao texto. E como disse o santo Daniel Wallace dos evangélicos, no grego não existe artigo indefinido, né? Só que o seu Daniel Wallace esqueceu que no português tem artigo. E que se pode se colocar a regra clara. Arnaldo disse, a regra clara, se for para dar entendimento ao texto, pode. A regra é clara. O que ele intenciona, na verdade, é dizer que somente as testemunhas de Jeová adicionaram um artigo 1 para dar respaldo à sua crença de que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. É isso que ele quer dizer. Somente as testemunhas de Jeová, na TNM, colocaram o artigo 1 ali para dar respaldo à sua crença. Para provar que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso.
Mas aí eu pergunto ao meu amigo desinformado, uma perguntinha básica. E o que dizer das mais de 180 traduções? Muitas delas anteriores à TNM que usam o artigo 1 ali nesse texto. Será que também tinha um complô contra a Trindade, meu filho? Será que sim? Deve ser um complô dos Illuminatis. Sim, tentando diminuir a pessoa de Jesus. Vamos ver alguns exemplos de traduções que usam o artigo 1 ali nesse texto? A primeira versão a usar o artigo ali no texto foi a tradução cópita do 3º século. Eu disse 3º século. E diz assim, o verbo era um Deus. Só para uma análise, o cópita era um idioma do Egito antigo que usava o alfabeto derivado principalmente do grego. Aí eu pergunto, gafanhoto, onde estavam as testemunhas de Jeová no 3º século? Será que elas fizeram uma viagem no tempo e fizeram a tradução cópita também? A comissão que fez a TNM fez a tradução cópita? Isso me faz lembrar de uma série chamada Viagem ao Túnel do Tempo. Uma boa série essa, né? É bom devagar de vez em quando, né? Quer dizer, então, que essa tradução cópita estava tentando dizer que Jesus não era o Deus Todo-Poderoso, estando em conluio com as testemunhas de Jeová, meu jovem? Ou será que eles estavam observando a gramática da língua deles? Você decide. Vamos mais. 1808. No texto de João 1. A palavra era um Deus, com D minúsculo. The New Testament, in a Improved Version. Essa tradução também era das Testemunhas de Jeová em 1808, meu jovem mancebo. Foi a comissão das TJs que fizeram essa tradução, mancebo? Não, elas não existiam ali. 1864. E um Deus, letra minúscula, era a palavra, the emphatic diglot. Então essa sim era das TJs. Não. Ela foi traduzida pelo erudito Benjamin Wilson. Sua edição foi uma das primeiras em grego e inglês a ser publicada nos Estados Unidos, com uma influência considerável. E olha, meu amigo desinformado, esse sujeito não era um Zé Ninguém não, hein? Não era não. Procura aí no Google, no santo Google, as referências desse senhor. 1879. E a palavra era um Deus, com D minúsculo, La Sainte Bible. Agora sim, agora essa era da comissão das testemunhas de Jeová. Não. Desculpa, meu amigo desinformado, também não era TJ. 1928, a palavra era um ser divino, The Bible Non-American Translation. Agora sim, agora é a comissão das testemunhas de Jeová que fez essa Bíblia. Não foi. Lamento muito, meu jovem mancebo. Pô, tu não acerta uma, né? Mas eu vou parar por aqui de citar traduções que não foram feitas pela Sociedade Torre de Vigia, porque senão vamos levar o dia inteiro, mais um pouco, olha lá. Vamos fazer hora extra, citando Bíblias, são mais de 180, né? Aí eu pergunto, meu amigo desinformado vai dar um pulo da cadeira. Diz assim, nada a ver, ele vai dizer, nada a ver, esses eruditos aí estão em conluio com a NASA. É assim que os terraplanistas dizem, para rebaixar Jesus a um Deus subordinado. Nada a ver. É isso que ele vai dizer. Que todas essas 180 traduções estão de conluio com a NASA. Não estão de conluio com a NASA para rebaixar Jesus. Ô terraplanista. Mas mesmo assim, quero perguntar ao meu amigo desinformado uma coisa. A TNM está sozinha na tradução de um Deus em João 1? Não. Mais de 180 traduções fazem isso. Tem mais, né? Se a gente procurar, acha mais. E outra pergunta que eu tenho para ele é a seguinte. Todas essas traduções estavam de conluio para rebaixar Jesus do seu posto de Deus Todo-Poderoso? E olha, um lembrete,
que alguns desses tradutores eram trinitaristas, que colocaram a gramática em primeiro plano, não a crença. A pergunta é, por que será que esses eruditos traduziram Deus? Eles eram Zé Ninguém, não tinham estudado? Hein? Vamos ver alguns comentários de alguns eruditos sobre João 1? Vamos ver. O que dizem alguns gramáticos sobre João 1? J. Harris Murray, professor emérito de exegese e teologia do Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, considerado um erudito internacional de ponta, no seu livro Jesus as God, the New Testament of Tells in Reference to Jesus. Eu não sei se o meu inglês está correto, mas eu peco muito em inglês. Ele afirmou nesse livro, olha o que ele disse na página 60. De um ponto de vista puramente gramatical, Theos em Logos poderia ser traduzido a palavra era um Deus. Olha quem disse isso, J. Harris Murray. Olha. Philip Harner, ele disse no seu livro, na página 87, parágrafo 2, Journal of Biblical Literature, ele diz o seguinte: em João 1, penso que a força qualitativa do predicado é tão proeminente que o substantivo não pode ser considerado definido. Olha o que disse esse senhor. Ele disse, o Philip Harner, substantivo predicados anátoros qualitativos. Ele diz, não há nenhuma base para considerar o predicado Theos como definido, ou Theos, né, como definido. Interessante. O reverendo J.W. Vehan afirmou o seguinte, no seu livro The Elements of New Testament Greek. Ele escreveu no rodapé: em manuscritos antigos, os quais não possuem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas, não haveria maneira de distinguir entre Theos, God, em inglês, né? E Theos, God, em letra minúscula. Primeiro sendo com letra maiúscula. Sendo assim, apenas no que concerne a gramática, tal sentença poderia ser a palavra era um Deus. Era um Deus. Olha o que ele disse, esse Verhan. Oh, Deus do céu, cada nome. Siegadot, erudito do Novo Testamento e um influente teólogo protestante galês, escreveu: se uma tradução fosse apenas um assunto de substituir palavras, uma possível tradução de Theos em Logos seria a palavra era um Deus. Como tradução palavra por palavra não pode ser condenada, e para os gregos pagãos que ouviriam a linguagem cristã primitiva, Theos em Logos soaria como uma declaração perfeitamente sensível. Nesse sentido, significando de uma classe de seres considerados como divino. Então, o que ele está querendo dizer é que se os gregos lessem o que João escreveu na literatura cristã, eles entenderiam que Jesus ali seria entre muitos seres considerados divino. William Saxford Lazor. O predicativo adjetivo é quase que invariavelmente anátro, isto é, sem o artigo definido. Ele pode vir antes ou depois do sujeito que está qualificando. Max e Mary Grosvenor, em sua obra Grammatical Analysis of the Greek New Testament, comentam que a palavra era divina. Predicativo sem artigo, insistindo sobre a natureza da palavra. Jason Bedun, acho Bedun, é isso aí mesmo. Jason Bedun. A conclusão definitiva é que a palavra era um Deus. É exatamente o que o grego diz. A palavra era divina.
é um possível significado dessa frase grega. A palavra era Deus é quase certamente descartada pela fraseologia empregada por João. E não é equivalente à palavra era divina, porque sem qualquer justificativa no grego original, restringe o significado de uma qualidade ou categoria. Deus divina, para o indivíduo, Deus. É o que disse James Bedun sobre João 1. David Alan Black, ele disse: em geral, a presença do artigo enfatiza uma identidade particular, ao passo que a ausência do artigo enfatiza qualidade ou característica, né? Learn to Read New Testament Greek, página 30, por David Alan Black. Em geral, a presença do artigo enfatiza uma identidade particular, o Deus, ao passo que a ausência do artigo, Deus, enfatiza qualidade ou característica. Interessante. O reverendo, vamos ver aqui no Jung's Concise Critical Bible Commentary, de Robert Jung, e um Deus era a palavra, ou um ser divino era a palavra. Ele escreveu no seu comentário crítico bíblico. William Chamberlain foi professor de língua e literatura do Novo Testamento no seminário presbiteriano. É um livro de textos sobre gramática grega do Novo Testamento que foi recomendado por Bruce Metzger. Ele diz ali, em resumo, de João 1, a principal função do artigo é tornar algo definido. Pode apontar a algo novo na discussão ou algo já mencionado. Theos on logos está descrevendo a qualidade do logos, palavra em que ele possuía deidade ou divindade como unigênito Filho de Deus, que era o Espírito sendo como Deus, mas não idêntico ao Senhor. Oh, que interessante o que Chamberlain escreveu. Meu Deus do céu. Bom, eu vou parar por aqui de citar, porque são vários e vários, que daí vai ficar muito longo, tá? Mas já serve para provar para esse senhor, para o jovem mancebo, o jovem desinformado, que existe base gramatical, segundo os próprios gramáticos, de que um Deus ali é correto. Mas vamos dar uma olhadinha no texto nós mesmos. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero perguntar ao jovem mancebo: com quem o verbo estava? Resposta: com o Deus, porque olha o artigo definido aqui, gente. Olha o artigo definido, o artigo que ele disse que não tem importância, mas tem. Estava com o Deus. Então vamos decifrar esse estar com. Primeiro, o texto não diz que o verbo estava com o Pai. Diz? Não. Diz que o verbo estava junto com o Deus, correto? Sim. Então, se ele estava junto a alguém, esse alguém era o Deus. Isso me faz lembrar de um evangélico que me disse assim: eu vou provar para você que a Trindade existe em João 1. Aí ele leu o texto e disse: viu? Aqui está. Aí eu fiz a pergunta para ele: quantas pessoas tem aí? Ele disse: 2. E cadê a terceira pessoa, meu jovem? Trindade para você é com 2? Você não sabe, além de português, você não sabe matemática, é? Bom, ele não sabia onde enfiar a cara depois dessa, né? Mas continuando. Depois vem o resto. O verbo, e o verbo era Deus. Aí é que mora o perigo. Me responda, jovem mancebo. Como Jesus pode estar com o Deus e ser esse Deus? Como eu posso estar comigo e ser eu mesmo? Ser amigo mesmo? Como pode eu estar comigo mesmo e ser eu mesmo?
Então, se Jesus era o Deus com quem ele estava, isso significa duas coisas, meu jovem mancebo. Duas coisas. Primeiro, não é trinitarismo, é unicismo. Você está ensinando e crendo no unicismo. Você crê numa coisa, mas ensina outra. É unicismo. Aí você salta da frigideira, mas cai no fogo. Não tem o que discutir. Ó, correto, filho? Olha. Segundo, aí é caso de psiquiatria. Não é mais caso de teologia, meu filho, mas de psiquiatra. Porque esse Deus aí, filho, é um Deus bipolar. Não, eu estou comigo mesmo, sou eu mesmo. Eu sou, né? Imagina eu chegando para você e dizendo assim, olha, viu, eu estou comigo mesmo e sou eu mesmo. Aí vocês vão, eu conheço um sanatório bom, eu vou te levar para lá, tá? Tu ia me internar se eu falasse isso. Lembra de uma coisa, meu jovem mancebo. Eu não posso estar junto de mim mesmo e ser eu mesmo. Será a mesma coisa que eu disser assim, eu estou sentado à direita de mim mesmo. Bizarro, meu, bizarro. Mas vou dar uma ajudazinha para você entender o texto, tá certo? Uma ajudazinha. Cai bem, né? Vinha calhar. Vamos mudar os personagens do texto para ver como é que fica? Vamos lá? O texto diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com o Deus. E Deus era o verbo. Literalmente é assim, tá? Vamos mudar a palavra teos e verbo e colocar aluno e astro. Iastro? Oi, astro. Não, iastro em grego quer dizer médico. Médico. Então fica assim, no princípio era o aluno estava com o médico e médico era o aluno. Repito, no princípio era o aluno estava com o médico, olha o artigo, e o médico era o aluno. É médico e médico, não com o artigo, sem artigo, e médico era o aluno. Eu quis dizer o quê? Que o aluno era médico ou que o aluno era também um médico? Decifra essa. Simples, né? Uma mudança apenas de alguns substantivos e a coisa clareia mais e mais. Pois é, meu amigo desinformado, a lógica vai contra a tua tese de João 1:1. Certo? Aí viraria, porque se fosse como tu ensina, viraria caso médico, de psiquiatra. Haja Rivotril para isso. Haja Rivotril. Pense nisso, meu jovem. Encerro aqui essa minha novela mexicana dizendo assim, eu mereço